Me chamo Vasco, trabalho no TRE Ceará, estou quase me aposentando, dia 21 de abril completei 34 anos de TRE, e desde 2003, quando foi criado o Programa de Preservação da Memória do TRE, que eu estou na coordenação desse programa. E essa live que a gente está iniciando agora, ela é promovida pela Escola Judiciária Eleitoral do Ceará e faz parte do projeto EGE Convida. A gente tem promovido uma série de lives ao longo dessa pandemia. E a de hoje tem um motivo especial. A gente está celebrando essa semana a 19ª Semana Nacional de Museus. A Semana de Museus é um evento que é promovido internacionalmente, todos os anos, sempre na semana que cai o dia 18 de maio, que é o Dia Internacional de Museus. Então, esse ano, a semana ela teve início no dia 17, segunda-feira, e vai até domingo, 23 de abril. E durante esse ano, durante essa semana, as instituições que são, de alguma forma, filiadas ao IBRAM, como é o caso do nosso Centro de Memória, promovem eventos voltados para a memória, né? Geralmente o ICOM, que é o Conselho Internacional de Museus, define um tema e a partir daí a gente insere as atividades de acordo com as nossas peculiaridades. Esse ano, o ICOM deu como tema da Semana dos Museus o futuro dos museus, recuperar e reimaginar, né? Então, mais do que nunca, a gente está numa situação que a gente precisa se reimaginar, né? E daí nós pensamos nessa live, né, que teria, a gente escolheu como tema Eleições 2020, Memórias de um Pleito Eleitoral em Tempos de Pandemia. Porque seguramente essas eleições, né, o Marcel e a Patrícia, que estão à frente disso, tem muito que nos dizer sobre esse assunto, porque sabem que ficaram muitas memórias, né? E, para começar, eu queria queria ler só um trecho aqui do material de divulgação do IBRAM, que diz o seguinte: a pandemia provocada pela Covid-19, além de atravessar o ano de 2020 e se projetar no ano de 2021, nos traz o desafio de existir, de amar, de imaginar e construir novos mundos. Que futuro estamos construindo a partir dos nossos museus hoje? O futuro está repleto de oportunidades, e abraçá-lo requer coragem para transformar as instituições e construir novas relações. Como diz o poeta Manuel de Barros, o olho vê, a memória revê, a imaginação transvê. É preciso transver o mundo. Essa é mais uma palavra que entrou para o meu vocabulário. Já tinha aí reinventar, resiliência, um monte de palavras novas que têm entrado no nosso vocabulário a partir dessa pandemia. E com essa divulgação do IBRAM veio essa de transver o mundo, né? Então a gente vai conversar um pouco sobre isso, digamos, talvez transver a nossa justiça eleitoral pelos olhos de vocês, principalmente, que são mestres nisso, porque são dois grandes servidores da justiça eleitoral. E eu gostaria de começar fazendo uma pequena apresentação de vocês, né? A Patrícia Vieira Pereira Minami é bacharel em Direito, ingressou no TRE em 2005, tendo em eleitoral do Crato. Em 2007 foi removida para Juazeiro do Norte, onde assumiu a função de chefe do cartório da 28ª Zona Eleitoral de Juazeiro. O padre Cícero a segurou por lá e ela tem permanecido até hoje, esse tempo todo, à frente de Juazeiro. E pela nossa conversa ontem, eu vi que a Patrícia gosta muito de Juazeiro, né? Além de ser uma apaixonada pelo que faz. O Marcel, né? Marcel Leonardo Fonseca Almeida, é graduado em Administração de Empresas e Direito e especialista em Direito Eleitoral. Ingressou no TRE Ceará há 14 anos,
tendo trabalhado nos cartórios eleitorais de Pedra Branca, Cascavel e Baracanaú. E, finalmente, Fortaleza, onde chefia a primeira zona eleitoral. Se eu entendi bem, amanhã você faz aniversário de tribunal, é isso? 21 de maio? Amanhã tem um grupo aí do TRE fazendo 14 anos de tribunal. Pois é, essa nossa live seria amanhã e teve que ser antecipada para hoje. Quase que a gente ia celebrar o seu aniversário amanhã, viu, do TRE. E quase que isso quase que é o de 15 anos, né? Pois é, isso é uma feliz coincidência, digamos assim, né? E eu queria destacar aqui uma informação muito importante, é que o Marcel esse ano foi um dos laureados no segundo prêmio Boas Práticas, que é promovido pelo TRE desde o ano passado, né? O Marcel foi laureado com o projeto Convocação de Mesários e demais auxiliares e atendimento a eleitores por WhatsApp, do qual ele foi o idealizador e obteve o 3º lugar. Mas tem mais. Além desse projeto, ele achou um pouco, escreveu mais um que ficou no 4º lugar, né, Marcel? Que foi o título é Treinamento de Mesários e Outros Convocados pelo YouTube. Então, ele teve 2 projetos focados, um laureado em 3º lugar e o outro ficou em 4º lugar. Então, sem mais delongas, eu queria só agradecer a vocês por terem aceito o convite, né? Agradecer ao Dr. Roberto Viana Diniz, que é o diretor da nossa Escola Judiciária Eleitoral, que nós temos tido todo o apoio do Dr. Roberto. Eu adoro trabalhar com o Dr. Roberto, porque é uma pessoa muito acessível, muito simples, e sempre tem abertura para as propostas da gente. E agradecer também a Águeda Gurgel, a Águeda é nossa coordenadora, sempre atenta, também tem dado muito apoio, muito incentivo às nossas ações de memória. E eu queria fazer o seguinte, eu faço uma pergunta, a mesma pergunta para vocês dois. Um responde, depois o outro, a gente pode dar uns 5 minutinhos para conversar, hoje a gente pode ficar mais tranquilo, mais à vontade, porque não temos tanto essa limitação do tempo, né? Que antes era obrigatório 1 hora para que a gente pudesse gravar, essa live vai ficar gravada. Mas eu começaria com a questão do planejamento das eleições, né? A gente sabe que uma eleição exige um planejamento que começa bem antes, né? O eleitor que está ali votando no dia da eleição, ele não sabe que a gente começou a trabalhar muito antes, principalmente vocês dos cartórios eleitorais, né? As pessoas não têm noção do que é fazer uma eleição até que vá para um cartório eleitoral, fique lá dentro para saber o que é isso. E o planejamento é longo, né? Inclusive isso faz cair por terra aquela história, servidor do TRE só trabalha a cada 2 anos quando tem eleição. Conversa. O trabalho é contínuo. Então eu queria saber de vocês o seguinte, como é que foi planejar uma eleição que inicialmente teve um momento que a gente não sabia nem se iria acontecer. E aí de repente se depara com toda essa novidade. Primeiro essa questão, vai ter eleição, vai ou não vai? Vocês tinham um planejamento inicial diante de um cenário, de repente muda todo o cenário. Como é que foi, o que ficou dessa experiência do planejamento das eleições? Podemos começar com a Patrícia? Patrícia, por favor. Opa, então vamos lá. Primeiro, muito obrigada por essa oportunidade. Obrigada, Vasco, por esse convite. Dividir aqui esse espaço e esse momento, compartilhar com todos vocês dois e todos aqueles que estão nos acompanhando. Olha, Vasco, aqui no Juazeiro, lá no cartório eleitoral, eu sou meio conhecida como assim, a louca do planner, sabe? Eu dou planner de presente de Natal para a equipe, para você ter ideia. Então, assim, o planejamento para mim foi um dos maiores desafios de 2020. De todos os desafios, para mim esse foi o maior, foi o que mais mexeu comigo, né? Porque a gente sempre teve, na 28ª, um cuidado em planejar com muita antecedência. Normalmente a gente faz todo um calendário de atividades, né, e de eventos, logo quando sai o calendário eleitoral, ali por volta de setembro do ano anterior.
Então, a gente trabalha assim com muita antecedência. E a gente faz isso porque, assim, eu sempre acreditei que fazer um planejamento com muita antecedência tem muitas vantagens. A primeira delas é porque a gente dilui as atividades no tempo. Assim, a eleição, ela é um evento muito complexo, porque são muitas tarefas. E, ao mesmo tempo, são muitas tarefas e são poucas pessoas para executar. Então, uma das táticas que nós encontramos foi fazer essa diluição no tempo. A gente evita essa sobrecarga, né? E a gente acaba deixando para aquele miolo mesmo, agosto, setembro, outubro, a gente tem mais tempo para os imprevistos. Então, a gente sempre pensou dessa forma. De modo que quando a pandemia veio em março, né, quando a gente tinha aquelas notícias, mas ninguém ainda sabia exatamente o que estava acontecendo, né? E quando a pandemia veio e veio a determinação da gente ir para casa, nós já tínhamos começado as eleições, a gente já estava fazendo a convocação dos mesários, que a gente começou em meados de fevereiro, a gente já estava telefonando para todos os mesários, já estava confirmando as participações, eu já estava confirmando a equipe de apoio, a gente já estava assim, em tratativas em relação aos locais de votação, porque o ano de 2020 foi um ano em que houve muitas reformas aqui em Juazeiro, principalmente nas escolas. Então, a gente já estava acompanhando isso junto à prefeitura. E aí, de repente, congelou, né? Tudo parou. De repente, a gente teve que ir para casa. E teve aquele baque inicial, eu acho, não sei vocês, mas eu tinha a impressão de que a gente ia para casa por 10 dias, 15 no máximo. E, de repente, foi uma semana, 2, 3... E aí virou um mês, e aí a gente ficou naquela. E agora, o que é que a gente vai fazer, né? A gente vai ter eleição, não vai ter eleição? A gente para, a gente continua. E eram duas decisões muito difíceis, né? Qualquer opção era muito difícil, porque se você para e a eleição é confirmada, talvez a gente não tivesse tempo para resgatar o que ficou parado. E, por outro lado, continuar, eu acho que o grande problema da gente continuar, naquele momento a gente se reuniu e conversou muito sobre isso, era porque todos nós estávamos muito tensos. Nós tínhamos os nossos próprios fantasmas para lidar. E você continuar o processo de convocar as pessoas e telefonar, a gente pensava, e se a pessoa estiver de luto? E se tiver com pessoas doentes em casa? Como é que a gente vai modular esse discurso para ser sensível ao momento, mas ao tempo todo focar numa falsa normalidade e continuar em frente, né? E depois de muita conversa, a gente, não, vamos continuar, e por aí a gente continuou. E a eleição foi confirmada, né? Mas ela foi confirmada com uma série de incertezas. Então, mesmo tendo sido confirmada, a gente não sabia. Vai ter treinamento de mesário? Não vai ter. Veio a questão das TTEs, os EPIs. Então, eu tive que aprender assim na marra, não só eu, mas toda a equipe, a planejar não com longo, médio prazo. A gente aprendeu a planejar assim, por fases. A cada semana a gente planejava os próximos 15 dias e eu acho que foi um dos maiores aprendizados. Resumindo, assim, fazer a eleição 2020 em termos de planejamento, para mim, foi como dirigir um carro assim, na estrada, debaixo de uma chuva torrencial, em que você não pode nem demais nem parar, e você também não tem como avançar. Pronto, acho que está retomando, ó. Oi? Teve um problema de internet? Pronto. Você acha? Então passamos para você a questão, Marcelo. Isso aí não foi um problema de internet. Foi só para vocês verem o que é que a gente passou no ano passado. Exato. E a gente viveu com problemas técnicos. Então eu simulei um problema técnico. Estava tudo ensaiado, não era, Patrícia? Não era, Patrícia? Exatamente. Para vocês verem o que é que a gente teve que passar ano passado para poder planejar um implanejável, né? Digamos Exato. assim. Patrícia falou muito bem, e deu um exemplo bacana. É como se a gente estivesse trabalhando, dirigindo num carro com a chuva torrencial e a nossa visibilidade ficasse assim limitada a alguns metros. Até as decisões que eram tomadas, que eram confirmadas pelo TSE, a gente não sabia se ia acontecer. E até aquelas que a gente sabia que ia acontecer, que vai sair, que sai de qualquer jeito, a gente não sabia como isso ia acontecer, né? Porque, assim, quando você começa a duvidar, assim, não saber, não ter como planejar exatamente quando e como vai se dar a própria eleição, o dia, a gente fica na dúvida e fica com esse problema de saber, assim, o que é que a gente já pode fazer antes
se a gente não tem certeza da data da realização da eleição. Assim como era delicado a gente falar com os mesários, dizer assim, ó, a gente conta com você como mesário, conta com você como auxiliar, e assim como era delicado saber que esse era um momento delicado, se a pessoa poderia estar de luto ou poderia estar com medo, também era delicado o simples fato de você não saber quando ia se realizar a eleição. Porque a pessoa perguntava, tá certo, vou com o maior prazer, adoro ser mesário. Mas me diz uma coisa, quando é que vai ser a eleição? Aí a gente dizia, calma, isso aí, quem souber, tem uma informação valiosíssima, né? Então, assim, a gente começou a tentar planejar e executar as coisas, as atividades, com um tracinho em branco. Então, dizendo assim, ó, você vai ser mesário no dia tananã. Esse tananã a gente ia ter que confirmar, né? Então, a gente começou a fazer algumas coisas, fazer o que podia ser feito, mesmo sem a data, né? Por exemplo, a gente começou a fazer os contatos com auxiliares, a gente fez como se fosse uma espécie de recadastramento, né? A gente revisitou alguns locais de votação, porque tinham ouvido falar que a chuva poderia ter danificado, mas sempre com a limitação de não poder responder exatamente, mas sim, mas vai ser dia 29, mas vai ser dia 15, que dia vai ser? Eu ouvi falar que não ia ter, disseram que não ia ter de jeito nenhum, a gente só falava assim, rapaz, vai ter com certeza, a gente só não sabe dizer exatamente quando é que vai ser. Mas vamos aguardar a cena dos próximos capítulos, que assim que tiver qualquer definição, a gente vai atualizando vocês, né? E, assim, graças a Deus que a gente hoje tem algumas ferramentas, né? A gente tem a internet, com ela vieram algumas ferramentas que a gente pode ter um contato mais direto, né? Tanto com os colegas, como com as instâncias decisórias, como com os próprios convocados, os mesários, os auxiliares, os delegados, e ainda que essas ferramentas sejam acessíveis a todos, né? Então, realmente foi muito complicado. Vocês falando, você fez esse teste aí, né Marcelo? E eu me lembrando, e vocês falando desses percalços, e tudo bem, a gente está falando dos percalços de agora, mas eu, como dinossauro do TRE, tenho uma experiência que, se falar hoje em Telex, vocês nem sabem o que é, essa turma novinha aí, mas eu fui operador de Telex no TRE. E quantas vezes eu passei por essa situação? O TSE manda uma decisão. Pá, toma a decisão lá na sessão. Vasco manda um telegrama para os Correios, para todos os juízes eleitorais. Eu mandava o telegrama pelo Telex, ia para os Correios, e os Correios distribuíam os telegramas para o cartório. Às vezes, 2 horas depois era tomada a decisão contrária. Corre, Vasco, manda outro telegrama desfazendo o que foi feito e tal. Sabe? Era desse jeito, né? Ninguém tem noção de como era difícil, sabe? A ata da eleição, 2 horas da manhã, terminou, tem negócio aí, o diretor aqui em pé do meu lado, ditando a ata e eu digitando, morrendo de nervosismo de errar alguma coisa, e ele diz, não dá tempo, grava antes, vamos mandar direto para o TSE. Então, nós também tivemos esses percalços que foram diferentes, mas que se teve que criar um bocado, que cada época tem suas peculiaridades, né? Verdade. Mas eu estava perguntando, quando você fez o teste aí, Marcelo, né? Já falaram até um pouco disso, como é que foi esse gerenciamento à distância, né? Sem esse contato face a face, quais foram as dificuldades, o que teve que ser reinventado aí, recriado, quais foram os recursos encontrados para fazer esse gerenciamento que não foi face a face, né? Como é que foi isso? Olha, a Patrícia Vasco, tinha começado até a falar. Se para mim o planejamento foi o maior desafio, eu acho que essa gestão do trabalho remoto foi a coisa mais interessante, né? Foi muito diferente. Eu, quando penso na gestão do trabalho remoto, eu divido assim, existiram 2 fases muito claras para mim. A gente teve aquele primeiro momento que foi 100% home office, 100% em casa, e depois a gente entrou numa fase de trabalho híbrido, né? Em que a gente fazia de casa, ia para o cartório e tal. E assim, nessa primeira fase do 100% em casa, eu acho que o maior desafio para mim foi
lidar com as crianças em casa. Eu acho que muitos servidores vão se identificar com isso, né? Porque não foi só a gente que foi para casa. Os nossos filhos também ficaram em casa, né? Não tinha mais creche, não tinha mais escola. E aí, para a gente conseguir se concentrar no trabalho e, ao mesmo tempo, a gente cuidar de todas aquelas tarefas e dar toda aquela assistência, foi assim um equilibrar de pratos. Na 28ª, nós somos 6 servidores e dos 6, 4 tem criança em idade pré-escolar. Então, foi um grande desafio para a gente. E daí a gente teve os aprendizados, né? Nessa fase 100% remota, eu aprendi que existem horários alternativos de trabalho, que é quando está todo mundo dormindo, né? Reuniões depois das 20 horas, expediente a partir das 3 horas da madrugada. Uma das lembranças agradáveis que eu tenho de eleição eram minhas conversas com a Edna às 4 horas da manhã. Tava lá as duas loucas trocando mensagem, trocando áudio, plena 4, 4:30 da manhã. Era a hora que eu tinha assim para trabalhar antes das crianças acordarem, enfim, ter todas aquelas atividades. E depois veio a fase híbrida. E eu confesso para você que quando a eleição começou a se aproximar, né, quando chegou ali o mês de agosto e setembro, eu fiquei muito angustiada, porque para a gente o trabalho estava mudando, a gente começava a sentir a necessidade de realizar alguns atos no cartório, mas para a nossa família, a situação era a mesma, não tinha escola, a gente estava sem apoio, porque a gestão da equipe não é só a gestão de equipe do cartório, é a gestão da equipe da família, né? A gente convoca mesário, convoca delegado de prédio, a gente convoca auxiliar, a gente convoca a sogra, a gente convoca o vovô, a vovó, o titio, a tia, convoca todo mundo, né? Então, nessa fase híbrida, eu fiquei muito angustiada. E eu me lembro que numa dessas conversas de madrugada com a Edna, eu disse, Edna, o que eu mais queria era que o TRE permitisse a nós autonomia para a gente ditar a nossa própria dinâmica. Porque eu tenho muito medo da gente ter que bater o ponto presencial e eu não ter como lidar com as crianças. Eu não tenho para onde mandar minha família, né? E, graças a Deus, isso foi atendido e a gente começou a se revezar. Acho que, assim, tarefas muito bem definidas e metas muito claras e uma relação enorme de confiança com a equipe. Então, era assim, olha, cada um sabe o que é que tem que fazer. Se você precisa ir no cartório, vá. Se você puder fazer de casa, fica em casa. E assim a gente foi, e a gente só foi mesmo começar a ir para o cartório todos os dias, toda a equipe, assim, 100%, no dia 3 de novembro. Foram os dias que eu trabalhei assim mesmo, no cartório presencial, foi a partir do dia 3 de novembro. Aí a gente se encontrou todo mundo. Até então era aqui em casa principalmente, e aí eu vou concluir com isso, né, para não tomar muito tempo, era sabe, corridas de revezamento? Em que o corredor sai com o bastão, aí se encontra com outro na área de transição e passa o bastão. Pronto, era eu e o Minami aqui em casa, porque a gente acordava, ele corria para o cartório, aí trabalhava lá presencial, fazia tudo o que tinha que fazer, mais ou menos até umas 11, 11:30, aí voltava para casa, eu passava o menino na garagem, né? Passa o menino para ele, corria para o cartório, e lá fazia todas as minhas atividades, e tinha que estar em casa antes das 17, porque tinha jantar para fazer e etc. E o grande aprendizado disso tudo, assim, porque tudo fica uma coisa boa, né? Eu aprendi que a gente, por conta dessa pressão, eu aprendi a ser mais eficiente. Eu hoje consigo produzir muito mais em um curto espaço de tempo, de modo que eu já fico pensando que dá para fazer eleição, eu consigo, pelo que eu aprendi, talvez eu consiga fazer eleição com o menor sacrifício para minha família, porque nas eleições anteriores a realidade é que a gente se ausentava de casa de domingo a domingo, 10 horas, 12 horas por dia. E a gente conseguiu fazer uma eleição municipal, se ausentando de casa durante um expediente e só indo ao cartório quando realmente era, assim, tinha aquela atividade, tinha que ser feita lá por conta do elo, por conta do sistema. E deu certo, sabe? E foi bom. E foi um ganho. Foi tenso, mas foi um ganho. Foi um aprendizado para toda a nossa equipe. É verdade, Patrícia. A gente teve assim que se rebolar, né? Oh. Com essa historinha que você contou, é uma coisa que a gente já convive. A Edna não dorme, né? Não. O dia da Edna tem 48 horas. Eu acho que ela tira assim leves cochilos à noite, porque se ela conversava comigo 4 da manhã, ela conversava comigo 11, a gente terminava 12:30 às vezes. Isso com reunião no outro dia de manhã cedo, para poder resolver alguma coisa para o outro dia de manhã cedo. Então, assim, a primeira confirmação, Edna não dorme, né? Mas, assim, realmente a gente teve que se rebolar. E assim como a gente teve que se rebolar, todos os nossos outros colegas tiveram, né? Todas as famílias
com pequenas peculiaridades, mas são iguais, né? Assim, as necessidades bem. A gente foi para dentro de casa, as crianças foram para dentro de casa, e a gente teve que fazer um up na estrutura de casa, melhorar a internet. A internet passou a ser mais importante do que nunca, né? O tribunal foi pego de surpresa também. A gente não tinha uma estrutura para mandar todo mundo para casa com equipamentos, né? Alguns colegas tiveram que comprar equipamentos, compraram, comprometidos, deram um jeito para poder fazer a coisa acontecer, né? Alguns colegas, por exemplo, tem computador? Tenho, mas de manhã tá com a minha filha assistindo aula, né? E aí a gente, não, tudo bem. Aí, assim, a gente tem que se adaptar também a estar disponível para alguns colegas que trabalham pela manhã, para alguns colegas que trabalham à tarde, e para alguns colegas que não conseguiram por causa de algum problema que teve, não sei o que, de tarde ou de dia e tal, que é aqueles que vão trabalhar à noite, né? É como você diz, é uma relação de confiança, né? E comprometer. A gente sabe que a equipe é comprometida, sabe que todo mundo está com um esforço incrível, né? Todo mundo tentando fazer as coisas caminharem, os eleitores sendo atendidos rapidamente, com a diligência que a gente precisa, e assim como foi na eleição, que a gente tinha que se rebolar para fazer as coisas acontecerem, né? E realmente o desafio foi enorme, enorme. Uma coisa que vocês falaram aí, que a Patrícia começou falando disso também, essa questão, o TRE entrou na casa da gente. No horário do expediente, a gente entrava no TRE. Tinha horário de entrar, tinha horário de sair. Em certas ocasiões, tinha horário de entrar, mas não tinha horário de sair. Mas a gente saía. Mas depois dessa pandemia, o TRE veio para dentro da casa da gente. O cartório veio para dentro da casa da gente. Então, eu acho curioso, isso estaria um trabalho muito bacana. Eu falo, as lives, eu acho sensacional. Você está fazendo lives, você vê uma rede por trás, você vê livros, você vê um menino passando, você vê uma criança. Isso é muito interessante, sabe? Como é que mudou essa relação da gente com o trabalho? Porque agora a instituição está dentro da nossa casa, né? Patrícia estava falando aí dessa necessidade de dividir o tempo, né? Tem os filhos, tem o marido. O Marcel estava falando a questão do computador. Eu tenho o computador, mas o meu filho está usando, então nesse horário eu não posso porque ele está tendo aula remota e tal. Então eu acho que tudo isso são grandes aprendizagens e grandes memórias, detalhes às vezes que a gente deixa passar, mas que futuramente a gente vai poder perceber, vendo essas lives, por exemplo, conversando com as pessoas, nós que participamos desse momento, vai ter muito que explorar nisso, sabe? Eu acho que essa memória dessas eleições, ela vai ser uma grande memória. Tem um lado afetivo muito grande, tem muitas peculiaridades que podem ser exploradas, né? E eu queria perguntar para vocês, os mesários são fundamentais, né? Sem mesário não se faz eleição. Como é que foi a relação de vocês com os mesários, né? O Marcel criou aí dois sistemas muito bons, muito para trabalhar com os mesários. Eu queria saber como é que foi a relação de vocês com os mesários e quais foram as reações deles a essa nova modalidade de convocação, de treinamento. Como é que vocês perceberam isso? O que ficou disso? Bem, começa por mim, né? Ou você, Márcia, quer começar? Não, tanto faz, Patrícia, pode começar. Tá bom. Olha só, para mim, a convocação das pessoas que trabalham conosco, que o maior peso são os mesários, mas a gente tem outras equipes, eu acho que é o ponto mais importante, né? É o que toma mais tempo, é o que toma mais a dedicação da gente. E assim, eu posso te dizer que eu senti nessa eleição toda a construção de um legado que nós fizemos aqui em Juazeiro, porque assim, nesse momento eu acho que é importante a gente esclarecer uma coisa. Essa foi minha 9ª eleição e eu moro aqui em Juazeiro já há 16 anos, né? Então, tirando os 2 anos que eu passei no Crato, os outros 14 anos que eu tenho de TRE, eles foram vividos aqui no Juazeiro. Então, não tem assim muita novidade. Nós somos uma grande comunidade, a gente se conhece, existe uma troca. Então,
de uma eleição para outra, você vai tendo um legado de aprendizado e de relacionamentos que são construídos entre a equipe do cartório e a comunidade a qual a gente serve. E eu estou dizendo isso para dizer o seguinte para vocês. A gente já vinha de um sistema de convocação remoto há algum tempo. Nas eleições de 2018, nós não fizemos convocação pelos Correios, nós mandamos 95% das nossas cartas, elas foram entregues pelo Convocaé, por e-mail e pelo WhatsApp. É só 5% as pessoas foram buscar no cartório. Então, para a gente, o mandar cartas, assim, esse convocar, ele foi a parte mais fácil, porque a gente já tinha esse relacionamento com eles. E a gente tomou uma decisão quando a pandemia veio e que a gente viu toda essa situação sensível emocionalmente, a gente tinha tomado a seguinte decisão: olha, nós só vamos trabalhar com voluntários. Pronto, o desafio em relação a mesários em 2020 foi trabalhar 100% voluntários. A nossa ideia era muito clara. Nós não vamos obrigar ninguém a trabalhar. A gente tem que ser sensível ao medo que as pessoas estão sentindo. E vamos ter que fazer isso dar certo. Por isso a gente começava a telefonar. Quando a gente enviava a carta, quando a gente fez o edital de convocação, a gente já tinha conversado com todos. Para você ter uma ideia, nós trabalhamos na 28ª com 800, nós tínhamos 820 vagas para mesários, das quais nós preenchemos 815, porque ficaram faltando 5 voluntários e a gente preferiu deixar em branco a convocar, né, na base da lei. E a gente trabalhou também com 135 de equipe de apoio. Então, essa ideia assim, de fazer 100% voluntário assim, foi essencial. E a dificuldade ela foi, na verdade, braçal. Porque mandar carta por WhatsApp e por e-mail é a treva, sabe? Pensa que é fácil? Não é fácil. Você mandar um para um e confirmar e a resposta de volta. E tinha toda aquela pressão de mandar logo, porque as turmas do EAD tinham que acontecer muito rápido, né? Num espaço de tempo muito largo. Então, a nossa maior dificuldade foi esse trabalho braçal, de repente ter que mandar todas essas 900 cartas. E a dificuldade mental, assim, quando eu olho para trás e penso na eleição, eu fico pensando na tensão que eu senti pela falta do treinamento presencial. Porque a gente, desde 2012, aqui em Juazeiro, que a gente optou por uma forma de treinamento em que sempre quem deu treinamento fomos eu e o Minami, o Saul, a equipe. A gente não convoca auxiliares para fazer o treinamento por nós, somos nós que damos. Porque a gente queria ter esse contato, essa conversa com os mesários. E quando você vê ali aqueles mesários se reunindo para treinar, você vê a eleição acontecendo. E em 2020 não teve isso. A gente mandava as cartas, a gente conversava por mensagens, mas a gente não via as pessoas. Então a gente ficava naquela tensão, meu Deus do céu, cadê a realização? Cadê o feedback imediato, né, da eleição? Então acho que foi uma grande dificuldade para a gente, foi lidar com essa dúvida, com essa incerteza de se tudo realmente estava indo bem como a gente achava que estava. Porque uma coisa é você conversar e mandar carta, outra coisa é no dia todo mundo comparecer, né? Então a gente tinha toda essa tensão. Mas os mesários, eles compreenderam. Como eu disse, era uma relação já de conversas. A gente tem mesários que estão conosco há 5, 6 eleições. Também a gente teve muitos novatos, mas com os quais a gente trocava muitas mensagens. Eles participaram dos treinamentos todos. Veio aquela ideia da gente fazer os vídeos, né, Marcelo, que você comentou. Eu acho que foi a parte lúdica da eleição, foi fazer aqueles vídeos, sabe? O vídeo que a gente fez sobre o funcionamento da sessão, acho que nós gravamos umas 15 vezes. Foi um dos poucos momentos no mês de outubro que a equipe conseguiu se reunir assim 100% durante a pandemia. E foi muito divertido, a gente recebeu muito feedback, isso sustentou a gente, né? Essa troca de mensagem de e-mail com os mesários aplacou um pouco a atenção e para a gente foi muito gostoso. E a gente está mantendo essa conversa, né? Nós decidimos, desde essa última eleição, pela experiência que a gente teve, a nunca mais interromper esse contato, porque a gente pensa a eleição acabou, né? Aí começa a outra. Não, a gente não vai mais acabar a eleição. A gente agora vai focar em manter esse grupo unido, alimentar essa grande rede social e aqui e acolá a gente faz a eleição que é para olhar para a cara de todo mundo e ter essa troca com todo mundo. Muito bacana, muito bacana. Assim, eu já lhe disse, né? O Minami, para mim, é um youtuber. Ele tá só passando tempo aqui no TRE. Eu acho até que deve receber um convite aí do Big Brother do ano que vem, porque descobriu esse talento. E outra coisa, eu sei também que quando a gente faz um vídeo desse, tem 1000 pessoas por trás, né?
Se ele apareceu ali na grande maioria dos vídeos, e eu sei que tinha uma preparação por trás, vocês devem ter produzido esse vídeo, sentado, tiveram várias ideias, prepararam o ambiente, fizeram tudo. Ele realmente tem essa coisa de aparecer, parece que ele fica bem à vontade, é impressionante. Ele é um ator, viu? Uma coisa que eu não posso deixar de registrar aqui é que dentro dos comentários que a gente está recebendo, a gente está recebendo grandes pérolas, né? A Edna está lembrando, por exemplo, que os filhos ajudam na parte técnica, né? Quando a gente se engancha aqui com alguma coisa, fala assim, menino, corre aqui para poder ver como é que desenrola esse negócio, né? Outra coisa que eu achei interessante, o Vasco comentou sobre a Justiça Eleitoral entrar na nossa casa, né? E aí a colega Náudila colocou assim, a nossa casa se transforma em filiais do TRE, né? Então, cada casa de cada servidor é como se fosse uma filial de um TRE. A Mila, por exemplo, falando da importância do mesário, né? Realmente o mesário, sem o mesário a gente não tinha como sobreviver. Ele é a parte da sociedade que se torna um braço da Justiça Eleitoral para poder executar as eleições, para poder trazer a transparência que a sociedade precisa para poder fazer essa eleição acontecer, né? E aí a gente não podia, como toda oportunidade que eu tenho, eu aproveito para agradecer. Mesário, muito obrigado. Os auxiliares, muito obrigado. A gente precisa sempre da sua ajuda. A sua ajuda é muito valorosa, né? E aí, assim, voltando um pouquinho para que o Vasco perguntou sobre a convocação, né? Era um desafio que a gente tinha. E, assim como a Patrícia, a gente também já tinha iniciado a convocação pelo WhatsApp, né, a conversa. A gente já tinha aproveitado essa ferramenta, né? E aí, o TRE, em 2018, ofereceu o Convoca-E, que é um sistema muito bom, excepcional. Pena que ele, foi estruturado para ser feito através do e-mail, e o e-mail é uma coisa que é muito utilizada, é mais utilizada mais na capital. No interior, ele meio que nasceu, mas precisando de um complemento, né? Porque a gente percebe que, por exemplo, o e-mail é muito utilizado, é uma coisa muito prática, mas que ainda não chega a ser como um WhatsApp, né? Um WhatsApp, por exemplo, é difícil você ter uma pessoa que não tenha um WhatsApp. Até as pessoas que se dizem menos íntimas com a tecnologia têm ali o WhatsApp para fazer as coisas que gostam, para receber notícia da família, para participar de um grupo de oração, enfim. Então, a gente aproveitou esse WhatsApp para poder, em 2018, já para estimular o cadastramento no Convoca-E, para autorizar o recebimento da sua convocação eletrônica. E em 2019 eu tive que fazer a suplementar. E aí a gente resolveu fazer 100% no WhatsApp. E aí a gente convocou, a meta era convocar 100% das pessoas pelo WhatsApp. E assim a gente tentou fazer. Só que o engraçado é que a pessoa, quando recebe o WhatsApp, às vezes às vezes é uma vendedora de uma loja que fica localizada vizinha ao cartório eleitoral. Então ela recebe ali a convocação, ela abre o PDF, aí sai da loja dela, vai lá no balcão do cartório e fala: eu recebi isso aqui, imprimi para mim, eu vim pegar. Aí disse: não, mas já está aí no seu celular. Essa é a convocação. Aí ela disse: olha, mas imprime aí para mim, por favor. Eu disse: pois não. Aí pegava, imprimia, entregava. Então, assim, a meta era 100% pelo WhatsApp. Mas acho que parecia até que a gente estava adivinhando que ia ter uma coisa que a gente ia realmente ter que se virar, né? E em 2020, essa coisa chegou. E aí a gente não podia mais convocar ninguém. Assim, pelo menos a meta era de verdade. A gente tinha que convocar as pessoas à distância. A gente tinha que evitar, assim, era interessante que a gente evitasse correio na medida do possível, que a gente evitasse o oficial de justiça, que a gente preservasse o nosso colega servidor, para não estar no meio da rua, para preservar a sua própria saúde, para preservar a saúde do próprio mesário, dos convocados, né? Então, foi um estágio que a gente tinha feito já realmente bom para poder agora a gente poder, por exemplo, aprimorar o Convoca-E. O Convoca-E foi aprimorado, o pessoal da STI trabalhou fantasticamente, fizeram várias melhorias e aí a gente pôde contar com essas melhorias já para esse ano de 2020. Então, assim, parecia que se já sabia, né? Eu acho que o TRE veio mais uma vez à frente do seu tempo para poder já pensar nessa questão da convocação para a gente poder utilizar já em 2020, né? Então, eu tiro o chapéu para o pessoal da STI, como sempre.
E o seu projeto do treinamento, Marcelo? Fale um pouquinho disso, Pronto. Patrícia, quer começar com o treinamento? Não, assim, o nosso, quando a gente pensou em fazer os vídeos, a nossa ideia era pegar o treinamento que a gente já dava, né, nas eleições anteriores e sair fatiando em pequenos blocos, porque a gente ia mandando de pedacinhos, tanto pelo WhatsApp quanto disponibilizando no Instagram. Porque a gente pensava assim, se a gente mandar os pedacinhos, fica mais fácil das pessoas assistirem, porque elas não vão precisar dedicar um longo período para assistir aquilo ali. E a gente vai mantendo essa conversa, porque o objetivo era ficar fazendo essas trocas. E você sabe que para a gente manter conversa tem que ter assunto, né? Por uma conversa, ela se esticar aí por 1, 2 meses, você tem que ir mandando e mudando de assunto devagarinho. Então, a gente fez esses vídeos pensando nisso. Não, vamos fazer um vídeo primeiro dizendo quais são as características da eleição. Manda e a gente tem um feedback, eles vão perguntar as dúvidas, eles vão reagir a isso. Depois vamos só como ligar a urna e por aí vai. Por isso a gente pensou e acabou realizando dessa forma, né? Pequenas pérolas que a gente ia jogando devagarinho para ir alimentando esse namoro com toda a equipe convocada. Bacana. Lá, aqui na primeira zona, com a pandemia, a gente teve a surpresa de ter que se isolar, né? Ter que manter a nossa quarentena. Então, o treinamento que a gente geralmente fazia, que se encontrava presencialmente com os mesários, geralmente no auditório grande, fazia uma parte inicial, a parte mais teórica, tentava deixar essa parte teórica o mais dinâmica possível, e o menos repetitiva possível, né? E em seguida ia para a parte prática, e aí as turmas se reduziam, iam para a urna eletrônica com 1 ou 2 instrutores, mas numa equipe menor, para poder os mesários ficarem mais próximos. Isso a gente não podia ter esse ano, né? E assim, pelo menos era o indicado. Tem gente que, assim, em algumas cidades, realmente é muito difícil a gente contar com a internet, pela falta de velocidade na internet, pela falta de disponibilidade até através dos próprios convocados. E aí as pessoas tiveram que fazer, mantendo o distanciamento, né, tomando todos os cuidados, com uma série de precauções. Em Fortaleza, eu particularmente tinha 2 peculiaridades, tanto essa questão da pandemia, da necessidade de isolamento, como também a questão de eu estar chegando agora, lá na primeira zona, né? E aí era a primeira eleição que eu ia fazer. E aí eu não tinha o feedback dos mesários para saber assim, o grau de orientação que eles tinham. E eu tinha realmente, assim, para mim sempre, eu tive na cabeça a ideia de que quanto mais a gente se dedica no treinamento, com os mesários, com todo mundo, com os delegados, com os auxiliares, mais tranquila a eleição é. E aí a gente sempre se dedicou muito ao treinamento. E aí era uma segurança muito grande que eu tinha. E aí a gente ficou aguardando uma posição do TSE, como é que ia fazer com relação ao treinamento. Aí ele até apareceu, quando apareceu foi de uma vez. A gente vai oferecer o treinamento vai ser através do Moodle, do TSE, uma plataforma na internet, mas a gente só pode dar tantas folgas, ou tantas vagas. E essas vagas, para a gente dar essas vagas, a gente já vai ter que começar dia tal. E esse dia tal trouxe o nosso treinamento, ao invés de ser 1 mês, por exemplo, 45 dias antes da eleição, para 60, 90 dias antes da eleição. E a gente teve que correr para agilizar a convocação oficial para as pessoas poderem começarem a confirmar e a participar das primeiras turmas. Senão a gente perderia vagas. Então isso foi mais um desafio. Ainda assim, eu tinha necessidade de fazer um treinamento que eu encontrasse, ainda que fosse virtualmente. E aí a gente pensou em marcar com os presidentes grupos de treinamento para a gente poder ver a cara de todo mundo, para a gente poder conversar, para a gente falar sobre algumas peculiaridades, sobre os pontos mais importantes. A gente pensou em juntar também as pessoas novatas nesse treinamento para ver como é que a gente poderia complementar o treinamento do TSE. E aí a gente começou através de uma plataforma que é o Google Meet. Só que o Google Meet a gente também teve uma outra surpresa, que ele antes era uma quantidade maior, e aí na semana que a gente resolveu fazer, ele limitou a quantidade para 100. E aí a gente já não podia fazer turmas grandes. E antes ele gravava, e ele passou a simplesmente não gravar. E aí a gente foi tendo que se virar, até que a gente achou, começou a procurar as ferramentas e achou no YouTube uma ferramenta com a viabilidade para o que a gente precisava. Então, a gente pensou em fazer o treinamento pelo YouTube, que as pessoas poderiam acompanhar
online, né? Era uma live, e o treinamento poderia ficar gravado, a pessoa poderia assistir. Então, tanto a gente poderia fazer como se fosse outras turmas aproveitando esse mesmo treinamento, como a pessoa poderia rever, né? Então, foi uma coisa que, assim, parece que deu certo. A gente programou, na primeira zona são mais ou menos 1.500 convocados, de mesários a gente tem em torno de 1.250, e aí a gente teve mais ou menos 14 mil visualizações lá. O que aconteceu é que alguns mesários da gente, que trabalhavam com mesários de outras zonas, acabaram passando a informação. Nosso treinamento a gente fez também no YouTube. Aí o pessoal começou a perguntar em suas zonas. Por exemplo, eu sou mesário da terceira zona, da zona 112, e disse assim: ei, quando é que vai ser o nosso treinamento do YouTube? Aí os colegas começaram a perguntar: pessoal, vocês estão sabendo de algum treinamento do YouTube? A gente falou: colegas, a gente que está fazendo aqui e tal, a gente programou para cá, mas se quiser pode oferecer por aí. Então as zonas começaram a se agregar nesse treinamento e oferecer para os seus mesários também. Então a gente ofereceu o treinamento e depois controlou as frequências e distribuiu entre as zonas, e fez isso periodicamente para que as zonas tivessem esse feedback de quem estava sendo treinado e quais os próximos passos seriam necessários, né? Foi assim mais ou menos que à medida da necessidade que foi acontecendo, que a gente foi tentando fazer. Bom, pessoal, a gente já está aqui, estamos com 1 hora já estamos nos aproximando do final. Tá? Eu queria que vocês falassem um pouco agora do ponto alto do processo, o dia da eleição. Como é que foi esse dia da eleição de 2020 para vocês? Quais foram as emoções, né? Olha, Vasco, eu acho que eu precisaria assim, de uns 3 dias para falar todas as emoções, mas como a gente já está terminando, eu vou te dizer 2. Uma muito boa e uma não tão boa, né? O pessoal não pensar que só vive de flores, né? O Juazeiro e a Justiça Eleitoral. Assim, o dia da eleição para mim foi uma grande alegria. A gente tem uma visão, assim, eu particularmente, a gente até anota assim nos rodapés das nossas cartas de convocação, a gente sempre coloca o parágrafo, né, da Constituição que fala que todo poder emana do povo. E eu sempre bati isso muito aqui, a nossa equipe ela é muito alinhada com esse pensamento de que a eleição ela não é nossa. Na verdade, a eleição é como se fosse uma grande festa de casamento e nós somos contratados para sermos os cerimonialistas. A gente ajuda na decoração, a gente arruma, a gente dá as orientações. E no grande dia a gente coloca o material à disposição e diz, agora é a família que tem que brilhar, né? Vão para o altar os candidatos e os eleitores, eles vão dizer sim um ao outro ali no altar da urna eletrônica. Então, o processo eleitoral ele não é nosso, ele é das pessoas, é do povo, são eles os anfitriões, os mesários, a equipe de apoio, os técnicos de urna, são eles, não somos nós. Então, o dia da eleição é aquele dia em que a gente fica no cartório só ajudando a pregar o botão que caiu do vestido da noiva. Né? A gente faz só pequenos ajustes, mas não é um momento que pertence a nós. E por isso a nossa grande alegria, porque a gente não teve o momento do encontro. A Águida comentou ainda há pouco que o treinamento de mesários é o coração da eleição. E é verdade, Águida, é o coração porque é o momento do encontro, é o momento em que a gente vê o compromisso das pessoas, né? O treinamento, muito mais do que um momento em que as pessoas serão instruídas, é a hora em que a pessoa sai de casa e assume o compromisso. É como se fosse o noivado desse casamento. Então, a gente não teve o noivado, a gente não viu, a gente mandou as cartas, nós conversamos, e o dia da eleição é aquele dia que a gente acredita que as pessoas vão estar presentes. E elas compareceram, sabe? Em meio a tanta insegurança, em meio à pandemia, as pessoas foram e elas fizeram. Isso, para mim, foi assim, um momento de grande alegria. Foi a primeira memória. E a segunda memória, eu confesso que não é uma memória tão boa, porque a gente teve aquele dia tenso, para nós, mesmo como cerimonialistas, mesmo como coadjuvantes, é um momento tenso, né, de ver as coisas acontecendo. E quando chegou aquela apuração, que o resultado não retornava, sabe, aquela demora, em razão dos problemas técnicos, que a gente sabe que não existe uma responsabilização no que diz respeito a ninguém fez isso porque quis.
Mas aconteceu aquele problema técnico e aquela demora no resultado gerou assim uma tensão em todo mundo, gerou uma tensão em nós servidores que estávamos querendo dar o resultado, entregar o trabalho, gerou tensão entre os candidatos, gerou tensão na sociedade como um todo. E eu confesso que aquilo ali foi como se todo o peso, todo o cansaço caiu naquela hora. Então, para mim, eu saí, quando o resultado saiu, que assinaram a ata, que a gente foi embora, para você ter uma ideia, tinha um radialista muito amigo nosso, está sempre com a gente, o Delton, e ele me pegou assim na saída do fórum e disse assim, doutora Patrícia, as últimas palavras, como é que foi o balanço da eleição? E eu me embolei para falar. E assim, eu nunca me embolo para falar com a imprensa e eu me perdi. Eu estava tão cansada. Assim, eu envelheci, sabe? Aquela apuração. Eu acho que meus cabelos brancos são todos por conta daquela apuração. Então, assim, foi um momento para mim de muito peso. Eu senti todo o peso da pandemia, não só pelas questões de trabalho, mas pelas questões familiares, pela tensão que a gente está até hoje, na verdade, né? Eu acho que aquele momento foi um gatilho. Eu me senti assim como o Bilbo Baggins, né, no Senhor dos Anéis, como a manteiga esticada num pedaço de pão. Pronto. Eu saí realmente muito cansada. Foi quando eu olho para trás, eu me lembro da alegria do dia e do profundo cansaço no final do trabalho. Bacana. Tá todo mundo elogiando a analogia que você fez, Patrícia. Realmente foi bacana. Assim, o dia da eleição, para a gente, é um dia muito preocupante, né? Assim, eu acho que eu duvido do servidor da Justiça Eleitoral que consiga dormir em paz na véspera, né? Porque a gente fica... É um motivo, assim, de muita inquietação, de muita ansiedade. De fato, é uma festa enorme para toda a sociedade, né? É a festa da democracia. O mesário é o guardião do voto. E a gente que treinou o guardião do voto. E a gente está à disposição do guardião do voto. E assim, esse ano a gente teve uma série de dúvidas, né? De como fazer da melhor forma, de como tentar dar suporte da melhor maneira. A gente teve algumas novidades esse ano, trazidas pela pandemia, que foram diretamente relacionadas à nossa rotina. O material que a gente entregava que limitava-se a cartazes, a material instrucional e algumas pequenas ferramentas como extensão, como fone de ouvido, a gente passou a ter que introduzir máscaras, protetor facial e álcool, que é um material inflamável, né? Então era sempre tenso a gente distribuir uma quantidade grande de álcool para as escolas que às vezes não tem muita estrutura, né? Não tem muita segurança. A gente tinha medo de dar esse álcool para os locais de votação e medo de ter alguma consequência, né? São escolas onde convivem crianças, né? A gente não sabia como é que ia se portar tudo isso. A gente não sabia se a quantidade de álcool, apesar de bem generosa, se ia ser suficiente para proteger, para preservar a saúde dos nossos mesários, dos nossos auxiliares, enfim, de toda a sociedade, né? Então, para a gente era sempre um motivo assim, de muita dúvida, saber se ia dar certo, se não ia dar certo, onde é que a gente ia ter que correr para poder resolver no dia. Para mim, em especial, também tinha a preocupação que eu ainda estava me acostumando com a zona. Era uma zona nova, eram locais difíceis. Mas aí, assim, a minha equipe era sensacional, era um pessoal muito experiente, era um pessoal muito comprometido, assim, era muita boa vontade. Não tinha como não dar certo quando as pessoas se reúnem comprometidas e com boa vontade, né? E aí, assim, eu ainda tive a surpresa no segundo turno, meu juiz apresentou sintomas, o juiz que é responsável pela primeira zona, doutor Cavalcante, muito comprometido, muito disponível, e assim, com ele a gente se sente muito seguro. E aí ele apresentou sintomas, e o TRE tinha que nomear uma outra pessoa. E aí a gente falou, meu Deus do céu, o que é que vai ser da gente? Quem é que vem? Até que veio o doutor Fabiano, gente muito boa também, muito comprometido, muito disponível também. Então, assim, tudo, assim, muita sorte que a gente dá, né? Eu acho que Deus vai ajudando, Deus vai abençoando e a gente vai fazendo e vai dando certo.
E apesar de todos os problemas que aparecem no dia, de todo o planejamento, de todas as soluções que a gente acha, a gente ainda fica com friozinho na barriga para a apuração, né? E assim, a apuração também tiveram surpresas, né? Assim, o pessoal do TSE ainda teve aquele problema lá no banco de dados que atrasou, e aí a gente fica também angustiado. Rapaz, mas a sensação, quando acaba, que quando a gente está desmontando para poder ir embora, rapaz, não tem preço, não tem preço, não tem que pague aquela sensação de dever cumprido, aquele agradecimento que a gente fica a todos os envolvidos, os auxiliares, a nossa equipe, os nossos coordenadores de postos, nossos servidores. Mas é um pessoal assim, excepcional. Assim, quando a gente faz uma coisa que gosta, que faz comprometido para dar certo, para fazer da melhor maneira, não tem como não dar, né? Eu acho que esse é um dos grandes sucessos, essa é uma das grandes receitas do sucesso da Justiça Eleitoral. E aí, para a gente é motivo de muito orgulho. E eu sei que eu não falo por mim, falo em nome de todos os servidores, não é, Patrícia? Né? Sim, com certeza, Marcelo. E se, assim, se eu puder, já que a gente vai encerrar, né, só passar assim, uma última mensagem. A memória que para mim que ficou depois de 9 eleições, né, para mim a eleição 2020, por todas as circunstâncias que a cercaram, ela foi uma eleição muito superlativa. Então a gente se deparou com desafios muito grandes. Nós tivemos aprendizados muito grandes. Nós tivemos conquistas enormes. E nós pagamos um preço também muito grande, né? Então, eu acho que fica isso. Mas a gente também não estava sozinho, né? Como você disse, os servidores, e eu sou muito feliz por isso, pela equipe que está lá com a gente, né? O Minami, Lívia, Saul, Luciana, Andréia. E no próprio TRE, né? A Edna, a Agda Rivana e o Ribamar, assim, eles dividiram esse preço comigo. E eu acho que é isso que fica. É tudo muito grande, mas também é tudo muito dividido. E aí todo desafio vira uma aventura quando a gente tem uma equipe assim, né? É verdade. A gente nunca está só, sabe? A impressão é que tem, seja gente do cartório, assim, quando alguém percebe que a gente está precisando de ajuda, ou se a gente chegar aí no TRE ou ligar para alguém precisando de ajuda, parece que são verdadeiros anjos da guarda, né? É uma equipe muito bacana, uma equipe muito legal, em que a gente pode contar com todo mundo e não tem como dar errado, né? Não tem. E uma última coisa que é engraçada, né? A cada eleição, a gente fica lidando com aqueles problemas e de como resolver aqueles problemas para na próxima eleição aquilo já estar mais amadurecido, né? Uhum. E aí vem Deus, traz essa pandemia, dá uma rasteira em todo mundo e a gente tem que reaprender tudo de novo, né? Aí, assim, isso é muito legal. Agora, sem a equipe, nada seria possível. Aí fica, assim, o nosso agradecimento à equipe do cartório, o reconhecimento aos valorosos colegas, especialmente os colegas do interior, que fazem acontecer a eleição com a estrutura mínima possível, aos colegas da sede que vão ajudar no interior, que vão fazer acontecer, aos colegas da sede também que vão nos auxiliar na hora da apuração, que vão nos auxiliar no dia da eleição. Aí fica o nosso agradecimento e o nosso reconhecimento, certo? Eu ia fazer uma última pergunta, mas eu acho que vocês já se anteciparam, mas se quiserem completar alguma coisa, eu ia perguntar o seguinte, resumidamente, bem resumidamente, se você tivesse de destacar, alguém daqui a uns 20 anos perguntasse qual foi assim, a memória que mais sobressaiu, o pulsante que tem agora na sua mente daquela eleição de 2020, o que você diria? Eu diria que as pessoas, na verdade é um óbvio que a gente reaprende, né? A eleição é sobre pessoas. Fazer eleição somente com voluntários, para mim, foi um marco muito grande que mudou a forma como eu vejo meu trabalho. Então, eu sempre pensei e sempre trabalhei no sentido de qual é a melhor forma de fazer eleição. E para fazer eleição, nós convocamos pessoas. E isso mudou, assim, concretamente no cartório. Hoje em dia, a nossa visão o nosso trabalho é reunir pessoas. E para isso, aqui e acolá, a gente faz eleição. Então, nós não vamos mais romper essa relação. Os nossos grupos de mesários, eles estão ativos, nós estamos conversando,
Nós conversamos com ele nos dias do aniversário, na Páscoa, no Natal, no Dia das Mães, no Dia dos Pais. Nós vamos começar agora a telefonar para eles, perguntar como é que foi, quais são as suas memórias das eleições de 2020 e como é que a gente pode trabalhar para fazer a sua experiência ser melhor. Então, o nosso foco agora é esse, é um trabalho ininterrupto. O meu sonho é que, se a Edna me ligar e disser assim, Patrícia, a gente precisa fazer a eleição daqui a 15 dias, eu digo, bora, eu tenho uma equipe ali que já está assim, pronta, que é só eu ligar e que vai comparecer. Porque o nosso trabalho é isso, é sobre pessoas, principalmente. Bacana, muito bacana. Realmente não tem como as pessoas deixarem de ser o foco principal. Eu sempre também compartilho com a Patrícia esse pensamento. Assim, já cheguei em zonas pela primeira vez, não foi Fortaleza, mas assim, por exemplo, Cascavel, a gente tinha uma dificuldade realmente muito grande com mesários. E aí as pessoas comentavam que tinha que trabalhar forçado, tinha que trabalhar obrigado. Eu digo, rapaz, vamos ver o que a gente pode fazer para tornar essa função atrativa, né? Uhum. E aí, assim, depois de alguns anos, a gente percebe que lá, às vezes, chega a ter mais gente voluntária do que vagas para a gente poder distribuir essas pessoas. É fruto do trabalho da equipe, de novas ideias, de novos incentivos, né? E aí a gente tem que sempre se preocupar com isso também, né? Uma coisa que eu pude perceber, assim, confirmar, que na capital, que eu acabei de chegar, em Fortaleza, e fiz a primeira eleição em Fortaleza, eu percebo, assim, também um grau de maturidade das pessoas realmente muito grande. Não conhecia, não tinha nunca tinha tido a oportunidade de fazer uma eleição em Fortaleza. E, assim, o nível técnico dos colegas também é muito bom. E, assim, as dificuldades parece que mudam do interior para a capital. São outras peculiaridades, sabe? Assim, é o desafio de fazer uma eleição com mais convocados, né? Com mais locais de votação, com mais sessões. A eleição é um pouco menos distribuída geograficamente, mas é muito mais gente que comparece no dia, sabe? Então, assim, eu destaco essa diferença que existe. Existem duas dificuldades. As dificuldades são grandes entre interior e capital, mas, assim, tem gente boa em todo canto. E tem gente se esforçando para dar o melhor todo dia, em todo canto, passando perrengue, superando imprevistos todo santo dia. A gente tem alguns momentos-chave, dia do registro de candidatura, data final da entrega da prestação de contas, data final do julgamento do registro de candidatura, dia da eleição, mas a cada dia a gente está superando dificuldades, a gente está superando surpresas, superando imprevistos, né? E aí é uma coisa realmente que é muito marcante isso aí. Bom, pessoal, eu quero agradecer imensamente a Patrícia e ao Marcel. O Marcel acabou assumindo mais uma função aí que não estava no script, apesar de que ontem eu já tinha feito uma provocação, né? Porque eu sei das minhas dificuldades com essas coisas de internet, informática, por mais simples que sejam, mas agradeço muito. Foi um momento muito bom e agradeço a EGE. Esse ano nós tivemos assim um boom de eventos, desde o dia 10 de maio até que se estende até domingo próximo, porque o ano passado, com a resolução 316, o PRONAME, né, que é o Programa de Gestão da Gestão Documental e da Memória do CNJ, do Poder Judiciário, que é gerenciado lá pelo CNJ, com a resolução 316, eles criaram o Dia da Memória da Justiça do Poder Judiciário, que é 10 de maio, né, que é a data em que foi criada a primeira Casa de Suplicação do Brasil. E depois, em junho, foi publicada a Resolução 324, que trata de política de gestão da memória e gestão documental. Agora, anteontem aconteceu o primeiro encontro de memória do Poder Judiciário Nacional, que foi muito bom, teve 1.100 inscritos,
uma participação maciça, começou às 1h30 da tarde, terminou às 5h15, foi sensacional, palestras de altíssimo nível, e pela resolução esse encontro tem que acontecer anualmente. Já ficou certo, e sempre numa unidade diferente da federação, já ficou certo que o próximo, espera-se que seja presencial, vai ser em Pernambuco, né? O TJ de Pernambuco se dispôs a sediar. E aí o Proname tem incentivado muito essas ações de memória. E aí, diante daquele texto do IBRAM que eu li no início para vocês, veio essa ideia da gente fazer essa live, né? Eleições 2020, memórias de um pleito eleitoral em tempos de pandemia, né? A ideia foi muito bem recebida. Eu fiquei feliz por ter tido o insight desse tema. Eu acho que isso aí tem pano para as mangas. A Patrícia falando aí dessa continuidade de contato com os mesários. Que coisa maravilhosa. E você falou uma coisa, as memórias deles. Eu digo, opa, vamos pensar nas memórias dos eleitores, né? A Ingrid fez uma live com a professora Raquel Machado, que ela falou de uma coisa que não saiu mais da minha cabeça. Ontem eu disse isso para a Águida. Ela disse, precisamos resgatar a história da memória afetiva do voto. Eu digo, puxa vida, que coisa legal. Ela disse, olha, ninguém pensou ainda em estudar a memória afetiva do voto. O dia das eleições, aquilo tem toda uma história para a pessoa sair, se preparar para ir votar, sabe? Eu digo, puxa, legal. Aí vem a Patrícia agora e faz essa metáfora aí do casamento, que eu achei genial, né? Então, assim, a gente tem muito que explorar nesse. Então, eu só agradeço a vocês, peço desculpas pelos percalços aí no início, tá? Fica por conta das minhas ansiedades, das minhas inabilidades, mas foi uma conversa muito boa. Agradeço muito demais a todos os colegas, todas as pessoas que nos prestigiaram, né? Eu vi poucos nomes, quem estava vendo isso mais, eu acho que era o Marcel, porque estava gerenciando aí, né? Mas vi alguns nomes conhecidos, de outros TREs, o pessoal dos cartórios eleitorais, aqui da secretaria mesmo. Então, muito obrigado por terem nos prestigiado. E para encerrar mesmo, o Marcel e a Patrícia, eu pedi que eles me mandassem um pequeno texto falando da experiência deles nessas eleições, para que a gente juntos construísse o roteiro dessa live. E foi assim que foi construído, né, conjuntamente. Depois que eu li o material que eles me mandaram, eu fiz um roteirozinho, a gente ontem se reuniu, propus a eles, concordaram, eu agradeço muito a vocês por isso, e quero dizer o seguinte, que esses 2 textos de vocês, eles não vão ser deletados, não. Eles vão ser registrados lá no nosso centro de memória como o começo de um trabalho sobre a memória dessas eleições, né? E para finalizar mesmo, eu tenho uma agendinha que eu chamo minha agenda de antologia de citações, que é num livro, é numa entrevista, seja onde for, alguma coisa que eu vejo que eu digo, puxa vida, isso aqui vai para a antologia, porque é uma pérola. Então eu queria encerrar com um pequeno trecho que vai ficar, já está lá, eu anotei ontem, na minha antologia de citações, que são as palavras com que a Patrícia encerrou o textozinho que ela mandou para mim, para a gente preparar o nosso roteiro, que eu achei maravilhoso, que ela diz o seguinte, aprendemos que inovação e resiliência são valores fundamentais na justiça eleitoral. Aprendemos que nosso trabalho não é sobre eleições, mas sobre relacionamentos e pessoas. Achei sensacional. Não, obrigada. Muito obrigado mesmo, pessoal, a vocês. Obrigado pela paciência. Espero que a gente tenha contribuído, né, para construir um pouco essa memória, a memória da nossa justiça eleitoral e as nossas memórias individuais. Tá? Uma vez nós promovemos uma palestra num evento desse, da Semana dos Museus, sobre a interação entre a memória individual e a memória institucional. Alguém, quando você é apresentado para alguém, diz o nome e alguém pergunta logo, você trabalha em quê? Então, faz parte da nossa identidade. Então, muito obrigado mesmo. Obrigado, Marcel. Obrigado, Patrícia. Obrigado a Ege e a todos os que nos prestigiaram. Tá? E um dia bem feliz para todos. Muito obrigado mesmo. Obrigada.
Eu queria agradecer também a honra de poder participar de um evento tão bacana. Lembrar que o Vasco é o nosso anfitrião, o nosso comandante aqui. Só por conta de um pequeno problema técnico na internet dele lá. E a gente entrou antes em respeito ao pessoal que já estava esperando. Mas dizer que ele é o nosso comandante aqui e dizer da felicidade de dividir essa live com a Patrícia, que é uma pessoa que a gente acompanha e serve de exemplo para a gente em muitas situações. Tá? Muito obrigado. Tá, muito obrigada você também. Vai gravar, não é, Marcelo? Vou finalizar já gravando. Tá bom. Vai ficar gravado então... na memória também, viu? É uma grande memória das eleições de 2020 esse momento. Ótimo. Até mais, pessoal. Até mais. Um grande abraço. Até mais. Tchau, tchau. Beijo para todos. Tchau.